Muito bem, nós vamos falar de uma leitura que é lida até o final, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Eu estava lá quando a nuvem subiu. Não precisa tecer muito comentário para um verdadeiro crente. Ele já sabe que nos dias da voz do sétimo anjo, não foi outro anjo, senão William Branham. Não existe na Bíblia um outro sétimo anjo. Já falamos para vocês disso, que tanto o anjo de Apocalipse 3, 14 a 22, como Apocalipse 10, de 1 a 7, é o mesmo anjo. Isso quem disse foi o profeta, e nós cremos no profeta. Senhores, é este o tempo, 204 a 206. Bom, guarde, se você crê no profeta, você verá que ele foi este anjo. Não existe outro anjo. Já viu outro anjo revelar que mistério, se não tem mais mistério depois da voz do sétimo anjo? Tudo foi revelado. Até o que João comeu é a revelação. Não é uma revelação que ele, João, dá, mas é uma revelação que está na mensagem e que ele comeu. A revelação dos 7 trovões também é a mesma coisa. Não é uma nova revelação, mas é a revelação daquilo que está dentro da Bíblia. Teve o tempo que o irmão Branham, antes da terceira puxada, antes da revelação, quando ele pregou aos senhores este tempo, ele mostrava sempre que tinha 7 selos dentro e 7 no reverso. Depois, em 1963, 65, né? Quando ele pregou, 65, 18 de julho de 1965, ele já pregou a mensagem e mostrando para nós a forma correta, porque agora já está com a revelação. Guarde bem. Parágrafo 79, alimento espiritual, e 83 em outra mensagem, que é alimento espiritual, outra tradução. Logo ali no princípio dos 7 selos, quando esses 7 anjos desceram em forma de pirâmide e estiveram ali dizendo-me que regressasse a Jeffersonville e falasse sobre os 7 selos, e que ele estaria comigo, e que ele me mostraria o que eram as coisas ocultas. Quer dizer, nenhum outro anjo. Deus já tinha falado para o irmão Branham que ele tinha que retornar a Jeffersonville, que era o leste dos Estados Unidos, para poder pregar esta coisa oculta, aquilo que ninguém soube. Eu sempre pensava que estavam selados no reverso do livro e que seria algo que não estava escrito no livro. Guarde bem, isso era pensamento do irmão Branham, antes da revelação dos selos. Eu sempre pensava que estavam selados, esses 7 trovões estavam selados no reverso do livro.
e que seria algo que não estava escrito no livro. Mas chegou a ser revelado que ele não pode fazer isto. É a mesma coisa que eu quero aqui falar para vocês sobre o que o profeta revelou e ficou claro para nós, e o que ele revelou e não ficou claro para nós. Por quê? Tem coisas que ele revelou e você sabe, mas tem coisas que ele revelou e você não sabe. Tem coisas que estão escritas na Bíblia e a própria Bíblia diz, Deus dizendo a João, não escreva. Por que não escrever? O profeta diz que os 7 trovões não é algo que não está escondido no livro. Traduzindo, é algo que está escondido no livro. Os 7 trovões. Os 7 selos é algo que está escrito no livro. Os 7 trovões é algo que está escondido no livro. Por quê? Qualquer que tirar uma só palavra ou acrescentar uma só palavra é culpado. O seu nome é riscado do livro da vida e da cidade santa. Não compensa, o homem precisava pensar, qualquer intérprete deveria pensar que não compensa interpretar a palavra se não é profeta. Porque o único intérprete da palavra é o profeta. Ele é o intérprete da palavra escrita. E o profeta mesmo é que está dizendo aqui que aqueles 7 trovões estava escondido. Ele diz, a gente pensava que não estava escrito e que estava no reverso do livro, mas não pode fazer isto. Por quê? Porque é algo que está escondido. Os 7 trovões está escondido. É a mesma coisa que eu falo para você hoje sobre o novo nome, último eleito, a visão da tenda. Quando prego sobre estas coisas, não é algo que está fora da mensagem, que está no reverso da mensagem. Não, porque não pode. É algo que está na mensagem, mas está escondido na mensagem. A terceira puxada está escondida na mensagem. A revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, a visão da tenda, o dia e a hora, o dia da vinda do Senhor, como nós sabemos, tudo está dentro da mensagem. O que tinha que acontecer era só mostrar aquilo. O que o irmão Branham veio fazer foi mostrar tudo o que estava escrito, como a Bíblia, se já tem o versículo nela no capítulo 22 de Apocalipse, seus últimos versículos, que diz que não pode aumentar nem diminuir. E se diz que não escrevas, é porque está lá dentro. Ela não pode aumentar. Se você quiser escrever alguma coisa, você estará aumentando. Você não pode diminuir. Você não pode ficar sem aquela revelação. Por isso, os 7 trovões é a revelação do que esteve oculto durante as 7 eras da igreja. Os 7 selos é aquilo que foi escrito. Os 7 trovões é aquilo que foi revelado e que não tivemos a revelação durante o período das 7 eras da igreja. Porque tudo aquilo estava solto durante as eras, cabos soltos, e que tinha que vir o 7º anjo para poder revelar aquilo para nós. Mas vamos voltar a isto. Estava na palavra, estava escrito, porque não podia aumentar. A única coisa que não aumenta a Bíblia e não diminui a Bíblia é a revelação da Bíblia, certo? Quando você apresenta um outro homem, além do 7º anjo, que é William Branham, que nós estamos cansados de saber pela Escritura, que Apocalipse 10, de 1 a 7, é o irmão Branham,
Não tem outro homem ali. E foi nos dias dele que o mistério foi revelado. Não é aqui nos meus dias, é nos dias dele. Não é nos dias daquele irmão lá da China, da Índia. Não é lá da Índia. Não é nos dias daquele irmão lá de Porto Rico, que já partiu. Não. É nos dias da voz do sétimo anjo que o mistério de Deus seria revelado. Então tudo foi revelado nos dias da voz do profeta. Agora, que é um mistério escondido, foi revelado. O que foi revelado você tem, os 7 selos. Está aqui, foi revelado. Mas dentro dos 7 selos, eu tive com os 7 selos desde 1973. Eu estive com os 7 selos na mão. Mas estava escondido de mim. E como está escondido de todos os pastores da mensagem do Brasil e do mundo, estava escondido a revelação. Os 7 selos eu tinha. Eu tenho os 7 selos na Bíblia, que são visões de João. Eu tenho os 7 selos na mensagem, que são revelações do profeta William Branham, que era nos seus dias do 7º anjo. E agora, aquilo que estava escondido dentro da mensagem, é que nós ficamos sabendo, porque não era para ser revelado nos dias do irmão Branham para o povo dos Estados Unidos. Por isso Deus diz para ele, não diga a ninguém. Não diga a ninguém, até parece que não está na mensagem. Entende? Não escrevas os 7 trovões, até parece que não está na Bíblia. Mas não pode aumentar nem diminuir a Bíblia. Então está na Bíblia. A mensagem você não pode aumentar nem diminuir. O profeta diz que nós teríamos que aprender a falar somente o que o mensageiro tem falado. Então o mensageiro tem dito, antes da revelação dos selos, ele pensava que os 7 trovões estavam no reverso do livro. E até no início, lá por 2002, eu encontrei pastores dizendo assim, você sabe dos 14 selos? Aí eu já tinha este parágrafo comido já. E mostrei para eles, não existe 14 selos. Existe 7 selos, que é visão em Apocalipse. Existe 7 selos, que são revelações que o profeta William Branham revelou durante 7 eras, que são cabos soltos. E existe dentro dessa revelação, aí o profeta diz que tem um mistério dentro da revelação. Está exatamente em Senhores, este o tempo. Me esqueço o parágrafo, mas está ali. Sempre há um mistério dentro da revelação. Então havia um mistério dentro da revelação dos 7 selos que o profeta revelou. Que é o que nós descobrimos, comemos. Havia um mistério dentro da Bíblia que nos dias da voz do 7º anjo foi revelado, certo? Aquilo estava dentro da Bíblia e nós não sabíamos. Agora, o que falamos? O 7º anjo é o anjo que foi mais bonito, mais forte, mais brilhante. Aquele anjo era o anjo do irmão Branham. O irmão Branham mesmo diz assim, aquele anjo voou para mim, pelo amor de Deus. O anjo voou para mim, não voou para outro homem da Índia, de Porto Rico, nem do Brasil. Este anjo, forte, robusto, brilhante, que tinha o 7º selo, voou para mim, diz o profeta. É isso que a gente tem que guardar. Não tem outro anjo. Se você quiser mostrar outro homem, não existe. Por quê? Porque o William Branham já recebeu aquele anjo
que estava na nuvem, aquele anjo voou para ele. Aquele anjo se materializou nele, conforme já foi dito aqui. Cristo, mistério de Deus revelado, 207. 101 na antiga tradução. Você vê, essas coisas já estavam escritas. Ninguém pode revelar os 7 trovões trazendo uma coisa que não está escrito. Tudo estava escrito, diz o profeta. Assim sendo, é um mistério que tem estado no livro durante estas 7 eras da igreja. Parágrafo 79, alimento espiritual. Cada um produz um mistério. Tudo quanto a batismo na água e essas outras, com as quais a igreja tem estado às apalpadelas por tanto tempo. Agora a igreja ficou às apalpadelas batizando, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Agora o povo, chegou o tempo da mensagem, eles não tendo a revelação, que o irmão Brana diz é porque eles veem a nuvem de uma forma errada. O irmão Brana diz que eles veem de uma forma errada e tem que ser vista de uma forma certa. Por eles verem de uma forma errada, aí eles batizam em nome de William Brana. Está fora da Bíblia. Isso sim está fora da Bíblia. Isso que você tem que ver, que não está dentro da Bíblia, não é uma revelação. É uma incredulidade na palavra de Deus. O batismo em nome de Jesus Cristo estava escondido na Bíblia e o povo, durante 7 eras da igreja, foi batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2, 37, 38. Mas estava escondido deles, até que veio um profeta e aquilo clareou para nós. Agora o profeta vem, prega, traz o batismo, porque o batismo em nome de Jesus Cristo, se vocês querem saber de uma coisa, é uma parte do ministério de Elias. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O ministério do profeta, como Elias, ele restaurou ceia, ele restaurou o batismo para nós, ele restaurou a verdadeira adoração na igreja. Ele restaurou a posição da mulher no lugar dela, não uma pregadora, mas ela estando como uma dama ao lado do seu esposo, não como uma pastora. William Branham, com o ministério de Elias, restaurou-nos o batismo que nós não tínhamos. Por isso Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, Mateus 17, 11. Elias já veio. Aí eu posso dizer para você, foi o irmão Branham. Quando Jesus disse para os discípulos, Elias já veio, era João Batista. Agora eu digo para você, esse Elias que já veio, foi o irmão Branham. É esse que veio para restaurar, porque precisou de 7 eras da igreja para que essas coisas ficassem escondidas, caídas, e viesse o ministério de Elias e restaurasse estas coisas primeiro para nós. Então o ministério de Elias já restaurou. Agora, depois de restaurado, vem um outro homem da Índia e traz uma mensagem que tira a restauração, que coloca um paganismo no lugar daquele verdadeiro batismo em nome de Jesus Cristo para remissão de pecados. Você não pode alcançar remissão de pecados em nome de mais ninguém. Não existe mais nenhum outro homem na terra. Foi só Deus feito carne, chamado Jesus Cristo, o grande Yeshua dos hebreus. Agora, se você não pode crer nisto, você vai ficar aquém na mensagem. Você vai anunciar uma mensagem que não é bíblica, está fora da Bíblia, como o irmão Branham pensava que os trovões estavam no reverso do livro. Você pensa também que o batismo em nome de William Branham está no reverso do livro. Não, não está no reverso do livro. Está errado. Irmão Branham diz que os 7 trovões no reverso do livro estava errado, não podia ser assim.
É ele que está dizendo aqui, leia alimento espiritual, 79. Eu sei que vocês muitas vezes vêm dos Estados Unidos e pregam as mensagens bonitas. Vocês já leram, senhores, esse tempo, mas eu tenho que pregar para vocês alimento espiritual. Vocês já leram alimento espiritual? Já apertaram o play em alimento espiritual, 79, que eu estou lendo aqui. Eu não sei se eu dou conta, mas eu queria ler até 83. Deixa eu ir rápido. 80, alimento espiritual. Logo quando aquela nuvem subiu, os grandes observatórios da Califórnia, no México, em Tucson, em outros lugares, tiraram sua fotografia. Eu queria que vocês, incrédulos, naquilo que o profeta diz, que foi 28 de fevereiro de 1963, e vocês, incrédulos, diz que foi 8 de março, vocês têm que saber que é errado. Vou te mostrar aqui o que o profeta diz, por isso eu creio no profeta. Eu estava lá quando a nuvem subiu. Não é eu, Osmar, não. Eu estava com 13 anos quando isso aconteceu. Certo? Mas escuta, era misterioso que se via a fotografia. O irmão Fred Sotman, assentado aqui, e eu e o irmão Gene Norman estávamos ali presentes quando a nuvem subiu. Vocês veem que a mensagem, ela tem vida também tudo no dia. Tudo é no dia certo. Por que não soubemos disso antes? Porque agora que existe os falsos mostrando isso, tem a nota verdadeira aqui da própria mensagem. A mensagem de William Branham é a nota verdadeira. Qualquer outra mensagem fora que não está de acordo com a mensagem de William Branham é falsa. Por isso eu digo que se João pregar e não pregar o que Branham pregou, ele é falso. Se vocês tiverem algum João por aí, se nós tivermos algum João que prega o que Branham não pregou, é falso. Tomaram fotografias, mas ainda não sabe o que foi. Olha, lá em 65, 2 anos depois que tiraram a fotografia, eles não sabiam ainda nada sobre a fotografia. Mas o irmão Branham diz, guarde bem. Guarde bem. Isso aqui é bom para a gente poder repetir. O irmão Fred Sotman, assentado aqui, quando ele estava pregando alimento espiritual, e eu, William Marion Branham, e o irmão Gene Norman, estávamos ali presentes quando a nuvem subiu. E vocês dizem que Branham não estava ali. Eu não creio em vocês. Eu creio no 7º anjo. Estamos precisando ainda pregar para os incrédulos sobre 7º anjo. Como eles crerão em João, quando eles não creem nem no 7º anjo? Não poderão crer. Como crerão em Branham, se eles não creem nem em Jesus Cristo, nem no batismo em nome de Jesus Cristo? Como crerão em Branham? Como crerão em João, se eles não creem no anjo que Deus mandou, que foi Branham? Oh, eu gosto disso. Ele disse que ele estava lá. Você disse que ele não estava, né? Ele disse que ele estava. Você disse que não era dia de caça e ele não estava lá. Ele disse que estava. Ei, glória! Como é bom! Você disse que não estava. Falso. Você deveria ajoelhar, curvar, dobre sua cerviz dura. Homens incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é a mensagem do 7º anjo revelada. Vocês resistem. Não faz muito tempo, todo mundo estava dizendo que a nuvem parecia isto, aquilo, e que as asas dos anjos estavam dobradas de certo modo. 81, alimento espiritual. Um dia, virando a fotografia para a direita e olhando, ali estava
Jesus Cristo, perfeitamente igual a como o desenhou Hoffman. Ele estava ali, aparecendo sua cabeleira branca, olhando para baixo. É por isso que vocês veem que aquela foto, quando Cristo veio, ele não veio assim, ele veio assim. Ah, se pudesse entender. Ele estava olhando para a terra, ele estava olhando para baixo. Irmão Branham está mostrando tudo isso para nós, e nós deveríamos dobrar a isto. Ele estava ali aparecendo sua cabeleira branca, olhando para baixo, para a terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. A autoridade suprema não tem mais ninguém acima dele. Que vontade de falar alguma coisa. Quantas vezes, porque sofremos por causa de autoridades supremas? O nosso Deus é a autoridade suprema para nos dar vida, para nos dar paz, para nos dar salvação, para nos dar revelação. Em 82, os céus o declaram, a nuvem no céu, os céus o declaram, vê aquela nuvem no céu, a Bíblia o declara, está escrito aqui, nos dias da voz do sétimo anjo, a Bíblia o declara, a mensagem o declara. Eu estou falando aqui o que Branham falou, 82, alimento espiritual, em seu devido tempo. Por que você não crê? Porque tu és um incrédulo. Nunca foste crente. Sempre um incrédulo. Os céus o declaram, a Bíblia o declara, a mensagem o declara. Me diga que 8 de março de 63 o céu declarou. Me diga que 8 de março de 63 que a Bíblia declara. Aquele dia e hora era o dia do mês gentil, porque a igreja é gentia. Era o dia do mês gentil, a igreja gentia, 28 de fevereiro, numa quinta-feira. Olha para você ver, numa quinta-feira, em 1963, 28 de fevereiro, foi que é isso que eu estou pregando para você. Agora, aconteceu lá em 63, diz o profeta, o irmão Sótimo, o irmão Gênio Norma, estávamos ali quando a nuvem subiu. E eu creio nisso, por isso eu creio que eu sou crente. Crente que eu creio na palavra, eu creio na mensagem. Ele diz, toda é a mesma autoridade suprema, com sua cabeleira branca, a sua barba negra mostrando embaixo. Muitos de vocês têm visto esta fotografia ali, a temos. Somente virem-na à direita. Não olhe ela da forma que foi tirada. Vira ela para a direita, para você poder ver. É o mistério. É isso aí, está na mensagem. Estas revelações são revelações que estavam na Bíblia. Estas revelações que estamos hoje transmitindo para vocês são revelações que estão na mensagem. Não é coisa nova nossa. Não foi nós que arrumamos isso. Ele diz assim, ali está tão perfeito como se houvesse sido uma fotografia tirada dele. 83, para finalizar. O estão olhando de uma maneira errada. Você olha de uma maneira errada. Irmão Branham está no oeste, recebendo a revelação e indo para o leste. O sétimo selo 306. Agora, vê você isto. A verdade da visão de Deus. Os 7 anjos me trazendo do oeste. Espera lá. O 7º anjo me trazendo do oeste. Para onde? O 7º anjo me trazendo do oeste.
Eles estavam vindo do oeste, voltando para o leste. Mas aonde que é, irmão Brana, o leste que o irmão Brana está falando, por favor? Irmão Brana, onde é esse leste que o irmão está falando? É na Índia? Não. Olha aqui, eles estavam vindo do oeste, do Arizona, Tucson, vindo para o leste, trazendo aqui para esta mensagem nesta noite. Sétimo selo 306. Então ele estava vindo do oeste, trazendo para o leste, que era o tabernáculo do irmão Branham, em Jeffersonville. Não é na Índia. Vocês têm que ler a mensagem, vocês precisam ser crentes da mensagem. Me envergonho de vocês. Dizer que crê num profeta que clareou tudo, que mostrou tudo para nós, como vocês fazem com isso? Eles estavam vindo do oeste, eles quem? Os anjos, voltando para o leste. Onde é o leste, irmão Branham? Trazendo aqui, para esta mensagem, nesta noite, quando ele está pregando, o sétimo selo. Irmão Branham bate no púlpito 2 vezes. Oh, que coisa! Se isso não valer a pena para você, nada mais vale a pena. Você tem que entender isto. Esta é a mensagem de Deus. Irmão Branham diz, eu estava lá quando a nuvem subiu. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Assim como João estava quando Jesus veio. O sétimo anjo estava ali no oeste, no tempo da sua vinda, no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28. Cumprindo o Apocalipse 24:36, me perdoe, Mateus 24:36, Apocalipse 8. Estava cumprindo, e o irmão Branham diz que o sétimo selo é Apocalipse 10. Porque o sétimo selo é Branham, é Apocalipse 10. Se você não pode ver isso, nunca mais você vai ver a verdade. Estou te dizendo, quem falou que estava lá no dia 28 de fevereiro foi William Branham. Não é qualquer homem do Brasil ou fora do Brasil que diz, não, foi dia 8 de março. Porque dia 28 não era tempo de caça. Mas o irmão Branham diz, eu estava lá e eu creio nisto. Obrigado, Senhor. Que o seu povo continue sempre com a luz da sua palavra. Onde tiver um eleito, não deixa, eu sei que o Senhor não deixa, porque o eleito, se possível for, Senhor, é tão parecido a essas outras coisas, que se possível for, enganaria o próprio eleito, mas não é possível, porque o eleito tem revelação, o eleito crê, quando o eleito crê no profeta, crê mesmo, e nós cremos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Um certo dia o rei mandou chamar os seus servos, convidar. Vai ter uma grande festa, mas todos rejeitaram o chamado. Estou muito ocupado para ir a esta festa. Então o rei mandou chamar de novo, não apenas aquele povo que havia rejeitado. Ele mandou os servos reunir todo aquele que se encontra nos caminhos e valados. A mesa já está posta, o alimento não é de outro dia. É o maná perfeito que alcança o eleito que não rejeitou. Se você foi chamado, não entre
pela via incorreta. Pois Brana é uma família, aqui você não entra, aqui você nasce nela. Percebo hoje também é tudo igual, no mundo espiritual acontece a mesma história. No monte pôr do sol foi chamado, 7 selos revelados, a palavra dessa hora. E quando essa palavra é lançada, é por muitos rejeitada, por ser mal compreendida. João está convidando de novo, reprofetizando ao povo que outrora era sem vida. A mesa já está posta, o alimento não é de outro dia. É o maná perfeito que alcança o eleito que não rejeitou. Se você foi chamado, não entre pela via incorreta. Pois Brana é uma família, aqui você não entra, aqui você nasce nela. Pois Brana é uma família, aqui você não entra, aqui você nasce nela. Muito bem, meus amados. Eu creio que cada um tem aquela revelação que Brana é uma família. Como diz o profeta, né? Brana não é uma denominação. Brana é uma família. E nela você não entra, nasce. A semente não herdará com a palha. Parágrafo 19. Vamos lá, tem alguns pedidos, você dá a lei aqui para mim, eu faço a oração. Irmão Tiago de Cuiabá pede oração para seu filho Mateus Felipe, que anda muito assustado e com muito medo. O irmão Lorival, também de Batatais, pede oração em favor de seu caçula Eliel, com sintomas de Covid, mas ele crê que a vitória é certa. Amém. Irmão Neres pede oração em favor de Eduilson, Eduilson Barbosa, que teve um AVC, foi para Belém para fazer uma cirurgia por conta deste AVC. Irmão Tiago de Castanhal pede oração em favor do irmão Tarcísio de Castanhal, e a irmã Deusa pede oração pela sua sobrinha Sara, que está com febre. Estes irmãos estão conectados. Irmãos que deram um alô para nós aqui, irmão Ednei, irmão Marcos Lemes da Silva, irmã Márcia Lemes, irmão Ronei, irmã Roseli e as crianças em Rio Negrinho, Santa Catarina, o irmão Neres e a família em Goianésia, né? Irmão Odair e família em Castanhal, o irmão Claudemir manda um alô para nós, trabalhando, mas conectado conosco, o irmão Tiago de Castanhal e família do irmão Cosme. Deus abençoe nossos irmãos. Grande Criador, estes nomes foram lidos e o Senhor é o único curador. Nós não conhecemos outro curador senão Jesus Cristo. E no seu nome eu coloco minhas mãos sobre esses nomes aqui escritos e ordeno que toda doença, todo demônio de Covid-19, qualquer mal que estiver atormentando estes corpos, seja desfeito pelo poder de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas tenham o seu restabelecimento, a sua cura e sempre firme na sua presença. O mal no coração sai e entra a bênção, a força,
o poder, a vida em cada coração. No nome de Jesus Cristo, estes corpos sejam imunizados, sejam mais fortes do que o Covid-19, seja mais forte porque são corpos imunizados com a palavra de Deus, pelo poder de Deus. Sejam abençoados. Em nome de Jesus Cristo, eu vos declaro curado para a glória de Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Meus amados, é muito bom sempre ter vocês conosco, certo? Fica firme sempre nesta palavra e você não tem que dar ouvido às coisas contrárias à mensagem do profeta. Não existe mensagem perfeita como a mensagem do profeta. Até o nome do mensageiro é perfeito, certo? Então nós estamos certos disto e eu quero que você tenha segurança naquilo que vocês ouvem, porque vocês ouvem não é um homem, mas é a mensagem de Deus. Isso é o que manda. Estou aqui para falar para vocês o que está na mensagem e é direção de Deus, certo? Isso é direção de Deus para poder ter uma mensagem que a gente não fica ali a caça, a procura para poder satisfazer um povo e martelar a cabeça de outro, não. Nós simplesmente pedimos direção a Deus no que tem que ser falado e agora o que nós temos que fazer é obedecer. Falou, meus irmãos? Mais uma vez, avisando aos irmãos que mesmo que você encontre nos sites alguém pedindo uma oferta, nós não temos tal costume. Até queria avisar a vocês que mandam, que vocês fazem isso de livre e espontânea vontade, você não precisa nem avisar que é dízimo ou que é oferta. Só manda seu nome, certo? Não precisa nem avisar. Eu queria que vocês fizessem, todas as vezes que enviassem alguma coisa, alguma ajuda para o ministério, o nosso ministério, que você fizesse sem avisar o que é. Pode pôr o seu nome, certo? Coloque o seu nome. Agora, não tem nenhuma outra pessoa que nós temos ordenado a pedir. Talvez tem pessoas que carecem entre nós, vamos então ajudar. Você encontra um irmão carente, ajuda. Talvez ele está precisando de comprar um remédio, ajuda a comprar um remédio. Ele está precisando de uma cesta alimentar. Ajuda, você é o cristão que está mais perto. Se você não tem com o quê, avisa outros irmãos, principalmente vocês que pertencem à mensagem do profeta nessa terceira puxada. Porque todos são sinceros. Eles não pedem se eles não tiverem necessidade, certo? Então, quando a pessoa tem dificuldade, isso é visto por diáconos. E muitas vezes nós não temos diáconos suficientes para ver essas coisas, para ver a necessidade do irmão de uma cesta alimentar. Agora, não estamos sustentando com salário a nenhum irmão, nenhuma irmã, mas uma cesta alimentar é o dever de todos nós, como cristãos, fazer, e eu também, como pastor, fazer para as pessoas no meu ministério, quando tem as suas dificuldades neste ponto. O demais é você mesmo que luta e angaria, né? Busca, é lutando que você ganha o pão de cada dia. Mas não passe necessidade. Se você estiver com fome, então fale. Tem que falar para um diácono, você tem que avisar para que alguém saiba. Agora, eu sei que nós não temos gente com aqueles espíritos que a gente dá liberdade e eles vão lá, faz a coisa errada. E daqui para frente fica pesado ao ministério só porque falou, não é? Nós temos gente capaz, nós temos gente inteligente, nós temos gente sadia, nós temos gente que é abençoada. Esse povo que crê nessa mensagem é abençoado. Vocês nunca ouviram nós pedir uma oferta para esse povo, um dízimo para esse povo. Eles nos sustentam, certo? Nos sustenta. Eu só pediria a vocês, ao enviar, não precisa dizer o que é. Só o seu nome para nós ficarmos sabendo, certo? Manda, se possível, o seu CPF. É muito bom quando você faz alguma coisa para nós. Deus te abençoe. Deus te ajude
E, se Deus quiser, sábado tem mais. Às 19h, sábado e domingo, estaremos aqui para mais uma mensagem ao seu coração. Daqui a pouco começa mais algumas mensagens para vocês a noite toda. Tem uma mensagem aqui, mas o título dela está tudo borrado. Não dá para a gente ler. Esse título aí, parece que está dando para ler. Crendo no homem de Deus, o Emanuel no entardecer, Deus vindo em plenitude, guardando o propiciatório, lugar de misericórdia, o primeiro e o último. E só mensagem boa, lá de trás, né? Mensagem antiga, boa, isso é bom demais. Então são muitas mensagens que tem num DVD que vai rodar a noite inteirinha e até amanhã também. Vai rodar para vocês que tem um tempinho de ouvir uma dessas mensagens, certo? Deus te abençoe. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês do Brasil, Portugal, África, Estados Unidos. Deus abençoe vocês por toda parte. Lá na Califórnia, nossos amados irmãos por todo lugar. Lá na África, Deus abençoe o irmão João, que estava passando por uma cirurgia. Já oramos por ele, Deus ajuda que ele vá bem. E todos os demais irmãos. E vai passando notícias para nós. Daí, irmão Bonde. Irmão Bonde representa todos ali. E vocês podem conversar com o irmão Bonde, fazer o que vocês têm que fazer com o irmão Bonde. Só não matar ele, né? Vai fazer o que tem que fazer com o irmão Bonde. Então, você pode conversar com ele e enviar alguma coisa para ele, fique à vontade, certo? A parte de um evangelismo ali na África do nosso ministério, irmão Bonde toma conta e está passando para as pessoas CDs que eles têm, ou mesmo como chama aqueles aparelhos? Tem uns aparelhos que tocam o DVD, que é pequenininho, né? Eles estão comprando aquilo ali e passando para as congregações. Eu esqueci o nome disso daí. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, uma boa noite e até sábado e domingo, se Deus quiser. Boa noite. O seu ministério aqui foi autenticado por Deus, foram numerosas visões, sinais procedentes dos céus, os grandes mistérios foram revelados, ouvimos dos lábios seus, os grandes mistérios foram revelados, ouvimos dos lábios seus. O homem vidente já foi, a sua mensagem ficou, reviveu em nós a semente, fez o que Deus lhe mandou, partiu para Cristo após a conclusão, e tudo ele restaurou. Partiu para Cristo após a conclusão, e tudo ele restaurou. A sua mensagem nos chama pra perto de Deus está, aquele que o trouxe e o levou, é o mesmo que vai voltar, e agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar, e agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. João outra vez já pregou o que Branham
chegar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar.